Olá, sou Edson Soares e bem-vindo ao segundo episódio do AOSP Podcast, um local que a gente discute soluções para a saúde. Queria agradecer primeiramente a presença do Dr. Guilherme Sutti, diretor executivo da São Leopoldo Mandic. Agradecer também a presença da doutora Maria Camila, presidente da Abramed. E aqui com o nosso presidente da AOSP, Dr. Anis Mitri. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Guilherme, por estar aqui com a gente hoje e também por fazer parte aqui da diretoria da AOSP. É um prazer estar com você sempre. E Camila, obrigado por você ter vindo. Para mim é uma grande honra ter você aqui na minha frente hoje. A gente já se conhece há mais de 10 anos, acho que uns 15 anos mais ou menos, ou mais talvez, né? Mais, sem revelar a idade, sem revelar a idade. Mais, né? Mas a gente se conhece há muitos anos e, né, poucas vezes eu tive a oportunidade de estar na sua frente e te agradecer por tudo que você me ensinou. Se eu sou um médico hoje, o médico que me tornei foi grande parte graças a você, que foi minha professora na faculdade, sempre foi um grande exemplo de medicina para mim. Meu primeiro trabalho científico foi com você, a gente apresentou em Brasília, meu pai tinha acabado de falecer, e você sempre me apoiou. A gente tem histórias muito tristes e muito boas juntos, mas que a gente sempre superou juntos, né? Como profissionais e amigos. E é uma honra ter você, inclusive como presidente da Abramed hoje aqui, né? A gente sempre foi muito próximo, sempre foi tudo. Eu lembro da faculdade quando eu estava no internato, que eu queria ser rato de hospital, você me ligava, eu estava indo viajar, você ligava, tem um marca-passo para passar. Aí eu pegava o meu carro, voltava para Mogi das Cruzes, onde ela era minha professora, e ia passar um marca-passo. Mas isso me fez muito bem, né? Eu saí da faculdade já, inclusive trabalhando na UTI com você, lá em Suzano, né? A gente foi trabalhar juntos na UTI, depois você saiu por outros motivos, a gente fez a primeira cirurgia cardíaca lá da Santa Casa de Suzano na época, e a Camila que me fez o médico que eu sou muito honrado de ter você aqui hoje na minha frente para a gente poder conversar sobre medicina, sobre saúde, sobre emergência e contar um pouquinho dessa história nossa, né? Que eu acho que é muito bonita, de aluno para professora e agora como praticamente iguais, né? Exatamente. O único interno que eu deixei passar marca-passo. Ó, tá vendo? Na época a gente passava catéter de Chaille, marca-passo, eu saí da faculdade sabendo tudo. Porque eu falei, cheguei no 5º ano, eu falei assim, olha, eu não vou ser esses caras de UPA que não sabem fazer nada. Eu vou ser um cara que sei, pelo menos, não deixar o paciente morrer. Então, e ela me ensinava tudo. Então, várias noites eu dormia na UTI, ela de plantão, e a gente teve uma troca muito legal e foi muito boa, e essa amizade durou por muitos anos. A mãe dela faleceu na época, né? Foi uma catástrofe, a gente cuidou juntos, tivemos essa oportunidade. Depois, na sequência, meu pai faleceu, a gente também cuidou juntos. E assim, isso, né, ficou um elo muito grande entre a gente, que até hoje a gente sente isso, né? E eu fico muito feliz de ter você, que sempre foi uma grande lutadora aí de medicina interna, medicina intensiva e emergência, hoje está à frente dessa associação, que atua em nível nacional. E gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa associação para a gente. Então, primeiro eu queria agradecer. A Anis foi meu interno, foi meu companheiro de muitos plantões à noite da UTI, da sala de emergência. E, assim, a recíproca é verdadeira, né? A gente tem uma ligação muito boa e eu sempre falo que uma das coisas que me deixa mais feliz é quando eu vejo um ex-residente ou um ex-aluno meu brilharem. E principalmente se eu percebo que eles estão melhores do que eu. Eu falo, fiz o caminho certo. Então, eu tô no caminho certo. Mas duas coisas são mentira. Eu não sou melhor que você, mas eu sou seu melhor ex-aluno. Mas vamos lá. Então, a Abramed, né, ela é a Associação de Medicina de Emergência, aqui representa a medicina de emergência no Brasil, né, junto com a MB. Nós somos chancelados para a MB para emissão dos títulos de emergencistas, né? E isso faz com que toda a representação nacional e internacional da medicina de emergência seja feita por nós. Esse ano para a gente é um ano especial, porque é o ano de 10 anos de reconhecimento da especialidade, não 10 anos da Abramed. A Abramed ela já existe desde 2007 e ela se formou justamente numa tentativa de reconhecimento da especialidade, com 2 médicos fantásticos, o Dr. Luiz Alexandre, que infelizmente faleceu há 10 dias atrás, e o Dr. Frederico Arnaud, que hoje é o presidente da Abramed Ceará e continua sendo super ativo no cargo e continua lutando aí pela medicina de emergência. Mas só em 2015 que a gente conseguiu ter o reconhecimento pelo CFM da medicina de emergência como especialidade. Então, para a gente, esse ano é um ano de comemoração, né? Os 10 anos
é um marco muito especial e é uma coisa interessante, porque muitos dos que hoje ainda atuam na emergência, eles estavam lá no dia que foi reconhecida a especialidade, né? Então, a gente ainda continua meio que sendo a história viva do que aconteceu. Em 2015 eu não estava junto com o grupo, mas eu entrei em 2016, logo na sequência. O reconhecimento foi dia 16 de setembro de 2015 e acho que a minha primeira participação dentro da sociedade foi em janeiro de 2016, né? Logo depois. E até porque quando a especialidade foi reconhecida, eu já estava no Santa Marcelina na época, e a irmã Monique é uma verdadeira visionária. E foi interessante porque alguns meses antes da especialidade ser reconhecida, ela me chamou um dia e falou assim, a gente precisa montar um programa de especialização de medicina de emergência. O Santa Marcelina, ele é a maior porta aberta de medicina de emergência que a gente tem. O HC, ele já estava conseguindo, ter uma porta fechada, já estava conseguindo referenciar, o Santa Marcelina ainda não era referenciado. E ela falou assim, a gente precisa formar melhor os médicos e a gente tem que formar emergencista. E na sequência a gente montou esse programa e tivemos a felicidade da especialidade ser reconhecida. E daí quando a especialidade foi reconhecida, a gente já tinha um programa de residência na mão. Então a gente conseguiu ser a primeira residência de medicina de emergência aberta no estado de São Paulo. Na época tinham 6 ou 7 instituições que o MEC tinha autorizado a abertura, que seria mais ou menos o plano piloto ali, da residência, e uma delas tinha sido Santa Marcelina e a gente conseguiu, nós fomos os primeiros no estado, Então, assim, é uma trajetória, assim, que é história viva e é muito legal participar de tudo isso. E agora, já há 1 ano e 9 meses estar à frente da Abramed, para mim é uma honra imensa, Eu fui a primeira presidente eleita, porque, na verdade, todos os outros presidentes nós tivemos só aclamação, porque eram chapas únicas. Eu fui a primeira presidente que teve eleição com disputa de chapas. Então, também, a gente olhava, o grupo todo olhava aquilo como uma mudança, uma quebra de paradigma ali, mas a gente conseguiu vencer e a gente conseguiu conquistar tudo aquilo que a gente queria. E hoje a gente percebe que o caminho é difícil, mas a gente está trilhando aí a Abramed com muita força. Ainda temos que crescer muito, A quantidade de médicos emergencistas que a gente tem é muito insuficiente em relação ao que a gente precisava ter no Brasil. Se a gente pensar que todos os lugares do Brasil vai ter um atendimento de emergência, seja no maior hospital ou seja num hospital de uma cidade de 500 habitantes, a gente vai ter que ter um médico emergencista. Pré-hospitalar também, Pré-hospitalar, Uma área remota, um acidente que acontece, numa trilha, um resgate, Então, a gente ainda está muito aquém do número de médicos emergencistas que a gente precisa, mas o crescimento está sendo quase de 200% de procura das residências em medicina de emergência a gente teve nos últimos 3 anos. Então, isso para a gente é um número que, assim, é muito significativo e eu acho que o caminho tá se fazendo aí. Mas sabe o que eu acho? A gente que mexe com gestão de saúde aqui, todos nós, a gente, inclusive, participa de editais de licitação públicos aí. Eu desconheço, não sei se tem alguma normativa que peça que o médico de emergência ele seja exclusivo da sala de emergência, não sei se isso já existe. Mas o que eu percebo até como médico, o cara que atende emergência, ele não quer atender ficha azul, ficha de gripe, ficha de pacientes com baixa complexidade. E quando a gente participa de um edital de licitação, que a gente assume um hospital público para fazer gestão, muitas vezes aquele plantonista da emergência ele é posto junto com os plantonistas da porta normal, que não deveria ser, mas a gente sabe que é a primeira porta de entrada do Brasil. Será que esse também não é um dos fatores que afasta um pouco o emergencista? Porque o cara fica lá atendendo um monte de ficha. Ficha azul, que para quem não sabe, é de baixa complexidade. E aí chega um paciente com uma parada cardiorrespiratória. Aí ele vai ter que parar para atender esse paciente com parada cardiorrespiratória. Aí ele volta para atender aquele monte de paciente que está esperando, aí passa a esperar 2, 3, 4 horas. São pacientes que ficam mais agressivos, começam a atender mal, tratar mal o médico, a equipe de saúde. Será que esse não é um dos fatores? Eu acho que, na verdade, não. Tá? Eu acho que um grande fator é a primeira frase que você falou. A gente não tem legislação ainda. Tá? Então, assim, eu não tenho uma legislação onde eu tenho uma exigência que o departamento de emergência, que uma UPA, que o pré-hospitalar tenha um médico emergencista, tá? E, infelizmente, numericamente, ainda é impossível eu ter isso. O que a gente já está começando a tentar e lutar por isso é fazer mais ou menos o mesmo caminho que a Intensiva fez.
Então, por exemplo, o responsável técnico pelo departamento de emergência, o responsável técnico pelo SAMU, o responsável técnico da UPA ser emergencista. Então, é o que aconteceu na intensiva. A intensiva teve o responsável técnico, o chefe, né, da UTI como intensivista, depois o diarista como intensivista, e assim eles começaram a crescer e a conquistar espaço. A gente ainda não tem. A gente tem algumas, que a gente já ganhou, algumas jurisprudências em relação à confecção desses editais. Então, por exemplo, edital de chamamento que não tem nem menção de médico emergencista, a gente já tem jurisprudência para que pelo menos o médico emergencista entre os capacitados, logicamente, para estar atendendo o departamento de emergência. Então, está abrindo um concurso público para um pronto-socorro, quem que pode se candidatar? Um médico emergencista, o clínico, o cirurgião, daí assim, as outras especialidades que já faziam parte das resoluções que a gente tem em vigência hoje. E é fundamental, né? Porque o tempo que ele para atender uma emergência, e se a emergência tem que ser de qualidade, isso gera um tempo, né, de dedicação, de acompanhamento e até o pós-evento, né, quando acontece, você não tem que atender a emergência, virar as costas e voltar. Você tem que seguir acompanhando o paciente para ver se ele vai ter alguma estabilidade clínica, né, dar atenção aos familiares, né, ele tem uma dedicação que vai ter que ser aplicada dentro daquele ambiente. E não pode simplesmente virar as costas e voltar ali para atender as fichas. Então é um ponto interessante esse reconhecimento que não é um setor, mas é uma atuação mesmo, né? Sim, ele tem que ser exclusivo. Eu tenho que ter uma exclusividade para dar uma linha de tratamento adequado para o meu paciente, né? E a porta, que é, na verdade, a nossa grande demanda, o emergencista também, logicamente, tem que se capacitar para estar fazendo porta. O que acontece é justamente isso. Acaba que, como a gente tem poucos emergencistas, a gente tem uma tendência que os emergencistas fiquem na sala vermelha, que fiquem com os pacientes graves, enquanto que os não emergencistas ficariam com as fichas verdes, com as azuis, com os pacientes menos graves. Mas eu conheço serviços hoje em dia que já tem na porta emergencista. O emergencista faz porta e tem emergencista que gosta de fazer a porta, mas é bem por aí. Hoje eu estou fazendo porta, amanhã eu faço sala, né? Não misturar as coisas, porque senão você perde, na verdade, até o sentido do cuidado, ali, a linha de cuidado. Assim, agora eu estou atendendo o paciente, eu saio, largo o paciente na sala, a NIS entra, atende, sai, larga o paciente na sala, esse paciente não está sendo cuidado por ninguém, né? Então, isso daí é um ponto, assim, que eu acho que é muito importante. Mas qual que é o nosso grande problema? Hoje, a gente ainda não tem um plano de carreira para o médico emergencista. Entendeu? Então, eu, como emergencista, e eu sou formada há 22 anos, e eu sou emergencista já desde 2017, né, que quando foi a primeira titulação, 2018, então já faz quase 10 anos aí que eu sou emergencista titulada, né, eu vou ganhar a mesma coisa que um recém-formado, muitas vezes. Então, isso não é uma coisa atrativa, né? Então, muitas vezes, quem está saindo hoje da faculdade, olha e fala assim, mas eu não vou ter um valor, eu não vou ser valorizado. É diferente se eu sair da faculdade, vou fazer cirurgia cardíaca, vou fazer neurocirurgia. Ninguém vai estar entrando. Tem um cirurgião cardíaco aqui. Eu sei, por isso que eu falei. Inclusive, ele pode pagar o almoço, já que você está falando. Então. Depois da gravação, já que ele é o mais bem remunerado. Exatamente. Aqui. Foi por isso que eu falei, na verdade. Acho que o mais bem remunerado é o que não está aqui no podcast agora. Estou lá fora, que é oftalmologista. Esse está bem remunerado. Esse também é... Então, mas eles conseguem se manter. Por exemplo, é muito engraçado, né? A gente está lançando agora um selo Abramed para a gente qualificar os departamentos de emergência. Então a gente tem lá, se você tiver 50% da sua carga horária no departamento de emergência preenchido por emergencista, se você tiver videolaringoscópio, se você tiver um ultrassom point of care para fazer, a gente vai dar um selo de garantia que a Abramed reconhece como um bom departamento. Eu recebi um telefonema que eu sou muito, como que foi que eles falaram? Que eu sou muito pretensiosa, porque eu quero 50% de emergencistas. Eu falei, gente, pretensioso é o cirurgião, que quer que 100% dos médicos dentro do centro cirúrgico operando sejam cirurgiões, que 100% dos anestesistas que estejam fazendo anestesia sejam anestesistas. Eu falei, então, na verdade, não é uma pretensão. Esse selo já está lançado ou vai lançar? Já está lançado. Só então... entrar no site da Abramed e você pode se cadastrar e a gente já começou a fase de avaliação. A princípio é uma avaliação, na verdade, só documental, eles mandam pra gente os documentos que são necessários e a gente vai começar a dar esse selo, e daí sim a gente vai fazer a entrega do selo. E o hospital tem que pagar alguma coisa? Nada.
Então, pessoal, vocês que estão assistindo aqui, a gente sempre fala muito de qualidade e segurança do paciente, e acho que esse é um dos selos de qualidade e segurança do paciente, que inclusive tem um acesso gratuito, Sim. né? E que faz um grande diferencial aí para você aumentar a qualidade e complexidade do seu hospital. Então, acho que é importante e relevante, depois, se puder, a gente pode divulgar isso aqui nas nossas mídias da OSP, até para os nossos associados. Divulgar, também acessar as redes sociais, só que aí você viu que você pegou na questão da cirurgia, né? E aí o Guilherme ali já quer se posicionar. O que eu estou querendo comentar essa questão do médico especialista em emergência, né, não ter plano de carreira. Eu acho que esse é um desafio enorme do mercado reconhecer o especialista, porque a medicina mudou muito em relação ao momento em que nós fomos formados, né? Eu tenho 27 anos de formado. E quando me formei não existia UPA, não existia pronto atendimento, existia pronto-socorro de hospital. Então o sistema de saúde se expandiu e eu acho que a OSP, ela pode induzir essa discussão de que não faz sentido você ter o mesmo médico capacitado para atendimento de uma emergência real, porque eu acho que a população não sabe a diferença do que é a porta e do que é a emergência. Para a população é pronto-socorro, e essa é a causa do problema. A população não sabe diferenciar. Então, a porta é o lugar em que a pessoa vai ter acesso ao hospital para ser atendida por um médico, e que para ela é uma necessidade urgente, mas não necessariamente é uma urgência ou uma emergência, né? Então, eu acho que a gente precisa conscientizar a população, o sistema de saúde precisa se organizar. A Mandic, né, a instituição onde eu trabalho, a gente faz gestão de serviços de saúde e teve um momento em que a gente fazia a gestão de um hospital num município do estado de São Paulo, e a gente atendia, era um município de 80 e poucas mil pessoas, 80 e poucos mil habitantes, e a gente atendia o equivalente à população inteira do município a cada 5 meses, no pronto-socorro. Então isso é impossível. Então, E é uma questão também, né? Quando você dá uma assistência de qualidade, os municípios do entorno, que às vezes não estão estruturados no seu sistema de saúde de urgência e emergência, eles vão buscar o que é a fala comum, né? Vai lá que lá vai resolver. Então você tem 15% a quase 20% de atendimento de municípios do entorno, aumentando o custo da saúde daquele local e gerando uma pressão assistencial sobre um ponto só. Mas veja, é a mesma coisa que dizer que todos os habitantes daquele município foram 2,5 vezes por ano no pronto-socorro. É só a gente pensar na gente. A gente não precisa de pronto-socorro 2,5 vezes por ano. Por que aquilo acontece? Porque atendia a região e porque a população entende como o único acesso possível ao sistema. É a porta aberta. É a porta aberta. Então, voltando na questão de valorizar o especialista. Acho que a gente precisa de um trabalho conjunto com gestores de saúde. É um trabalho de educação da população que vai levar anos, décadas, mas ele tem que começar. E a Abramed pode ajudar, a OSP pode ajudar, de explicar o que é uma emergência, né? E de valorizar esse profissional, porque se tiver... O Ministério da Saúde tem um poder muito grande de normas de indução. Se o Ministério da Saúde disser que o hospital, para ser credenciado em algum programa, precisa ter um médico emergencista na sala de emergência, pelo menos 12 horas por dia, alguma coisa assim, pronto. Ou para receber algum benefício, então há como a política pública induzir isso e há como a saúde suplementar reconhecer, os sistemas de acreditação acreditarem diferente. Então acho que tem como, porque esse profissional tem que ser reconhecido, senão nós vamos perder os jovens médicos que vão deixar de querer fazer essa especialização. Não é fácil a vida de plantão, não é fácil a vida de pronto-socorro e não é nada fácil você não ser reconhecido. E na verdade a gente tem, com 10 anos de reconhecimento, a gente tem 2 pontos, né? A gente tem exatamente esse jovem médico que vai entrar no mercado de trabalho e ele precisa ser atraído por fazer medicina de emergência, né? Mas eu tenho aquele médico que trabalha há 20 anos no departamento de emergência e que ele precisa também começar a bater no peito e se chamar de emergencista. Sim. E ir lá e titular. Porque na hora que eu começar a titular todos esses médicos que já têm um plano de carreira, que já estão ali na sala de emergência há muito tempo, que já coordenam um departamento de emergência há muito tempo, que já está numa UPA há muito tempo,
Eu, com a quantidade de médicos que eu tenho hoje fazendo isso, eu com certeza vou ter 4 vezes mais médicos emergencistas em um ano. Sim. Se eles fossem lá e, por exemplo, eu vou me titular, trabalho aqui. Como que eles vão fazer isso? Espontaneamente? A gente não faz nada espontaneamente. Você não faz as coisas na pressão, você não faz as coisas na pressão. Se eu chegar e cobrar, eu vou fazer. E a gente precisa disso. Se a gente tiver, por exemplo, uma política pública que fale assim, ó, a partir daqui a 5 anos, todos os departamentos de emergência têm que ter um emergencista como responsável técnico, Sim. o cara que está lá há 20 anos, ele vai falar, nossa, é a hora de eu começar a me mexer, porque senão eu vou perder minha cadeira para alguém. Né? E a gente tem que pensar desse jeito, a gente precisa correr atrás disso, de que a gente tenha literalmente um incentivo, a cutucada para eu pegar e ir trabalhar, e ir correr atrás e fazer minha especialização de uma forma mais decente. Né? Perfeito. E Guilherme, tem discutido a especialidade, né? Que já é aquele profissional graduado que está experimentando, está vivendo o aprendizado ali da sala de emergência, mas já é um profissional, né? E a emergência nesse olhar da academia também, como que você vê como oportunidade, né? Porque a gente sabe que no dia a dia, quanto mais aprendizado, mais assistência executada, e a vivência é importante. É o que ele falou aqui, eu atravessava o local para passar um catéter, é uma oportunidade. Às vezes a gente tem local que não tem um recurso para passar um catéter. A gente está falando de UPA, mas a gente falava antigamente de pronto-socorros isolados, né? De que você não tinha condições, às vezes, de estabilizar um paciente para fazer a movimentação para o local regional. Como que a academia ela tem essa vivência, essa interface hoje com a área de urgência, com a área de emergência e também um pouco da pré-hospitalar, que é o momento mais crítico ali, né, do paciente? Sim. A urgência e emergência é uma área muito importante para o ensino. As diretrizes curriculares nacionais colocam como formação obrigatória do aluno, numa carga horária bastante relevante, em urgência e emergência. Né? Então, as diretrizes dizem que 30% da carga horária dos 2 últimos anos, que são chamados de internato, do 5º e do 6º ano, 30% tem que ser reservados para medicina de família e urgência e emergência. Então, a urgência e emergência é muito importante. E é um lugar crítico para as escolas, para as faculdades de medicina, porque a gente tem um turnover muito grande, a gente tem uma troca de profissionais muito grande. Então, é um desafio para as escolas, para as faculdades, para as universidades treinarem aqueles profissionais para o ensino e para que a gente tenha profissionais qualificados, porque é difícil, trabalha à noite, de final de semana, com questões de segurança, muitas vezes, dependendo de onde está o serviço de emergência. Então, é uma área muito importante, que as faculdades olham bastante, e foi um dos motivos que levaram a Mandic a entrar na gestão de serviços de saúde. Então, a São Leopoldo Mandic fazia a gestão apenas de cursos de medicina, mas há pouco mais de 2 anos começou a fazer gestão de serviços de saúde. E a gente viu uma grande diferença. Não é a única maneira de fazer isso. Eu acho que é importante que as faculdades também levem os seus alunos para hospitais que não estão sob sua gestão, porque esse é o cenário real do SUS e a gente faz uma maneira da faculdade ajudar o serviço a se organizar, levar professor, capacitar no ensino aquelas pessoas que estão ali, colocar protocolos, enfim. Mas a gestão de uma emergência, estar com a faculdade, faz muita diferença para a seleção dos profissionais, para ter mais estabilidade no corpo clínico que está na emergência, para ter maior aderência aos protocolos. Então, a gente tem vivido uma experiência bastante interessante de melhoria nesse sentido, que a gente leva para os outros hospitais que não estão sob nossa gestão. Aquilo que a gente aprende, que a gente desenvolve, que a gente implanta nos nossos serviços próprios, a gente estende para os outros serviços. Você tem sentido os alunos quererem seguir depois ali na emergência ou percebe um distanciamento? Olha, para uma grande parte dos alunos é a porta de entrada na medicina. Então o aluno vai se formar e ele vai começar a vida dando plantão. Então ele, desejando seguir essa área ou não, ele vai começar a atuar como médico depois que ele se formar numa emergência.
Então isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? E acho que talvez a Abramed possa ter algum olhar, e até me disponho a discutir isso com você, para a graduação, para a gente certificar algumas unidades como centros de excelência de formação de graduação, e não só de especialidade. Sim, sim. Porque esses médicos vão trabalhar, e fazendo isso, pensar na segurança do paciente, na qualidade do atendimento. E aí você falou um ponto importante, só para complementar, que ele fez a graduação com qualidade ou não, mas ele fez em algum momento, indiferente e aí ele também vai para o mercado. Então, entre esse período do qual ele se graduou e ele vai depois migrar para uma residência, existe também a qualificação, que você vê que hoje os médicos têm procurado, né? Essa atividade intermediária para lidar com o dia a dia, porque o receio é utilizar tecnologias que às vezes não são assertivas para lidar ali num plantão. Né? Então, assim, como que é essa qualificação, que não é uma especialização ainda, que não é uma residência, mas é uma possibilidade de qualificação médica que apoie esse profissional que é recém-formado ali e precisa lidar, às vezes, como o único, o segundo ali do plantão, às vezes tem que assumir uma sala de cirurgia. Tem esses campos também de atuação? Eu acho que toda a formação complementar é bem-vinda, toda. Qualquer programa que se proponha a melhorar a formação do médico, aqui falando do profissional médico, ele é muito bem-vindo. Então, seja especialização, pós-graduação ou o padrão ouro, que é a residência médica. Hoje a gente tem um cenário em que metade dos médicos formados não buscam mais residência. Isso varia lugar a lugar, estado a estado, ano a ano, mas vai de 50% a 70% dos médicos formados que buscam residência médica. Então a gente tem de 30% a 50% dos médicos hoje que não buscam fazer residência médica, pelo menos não logo que eles se formam. Então eles vão para o mercado sem fazer residência médica. Então a residência médica é a especialização do médico. Mas esse médico vai trabalhar, ele vai atender pessoas e num ambiente crítico da emergência, que ele não tem tempo. Então você imagina um médico recém-formado que vai atender 100 pessoas num plantão, que vai atender emergências de verdade numa sala de emergência. Que ele levava 1 hora para atender um paciente, né? Que levava 1 hora para atender, que tinha tempo, e aí ele passa a ter a pressão dos indicadores, das metas, que tem que existir, porque a população precisa de atendimento. Eu falei de um município que cada 5 meses passava a população inteira, então um volume enorme. Então eu sou totalmente favorável, seja para esse médico antes dele fazer a residência médica, dele fazer uma especialização, uma formação séria, com atendimento de pacientes, com treinamento, com medição de evolução desse aluno, com avaliação, seja ele fazer uma pós-graduação com uma complementação de formação. Então eu sou totalmente a favor, porque você está beneficiando o paciente, que é quem mais importa. Um médico mal formado, despreparado, inseguro, é um perigo no sistema de saúde, porque ele vai ser exposto. Ele não vai conseguir fugir, ele vai ser exposto. Aproveitando o gancho, Camila, quando eu era aluno, eu lembro que até o Dr. Hélio Pena, que foi o presidente antes de você lá da Abramed, ele tinha um curso chamado Simurgen, que era de simulação de medicina de urgência e emergência. Ele funcionava como se fosse uma CLS, uma TLS com estações práticas. Isso, para mim, foi um grande divisor de águas na época também, para aprender como lidar com certas situações. Existem iniciativas nesse sentido? Existem propostas para isso? A Abramed, a gente tem alguns cursos. A gente tem cursos pontuais para doenças de emergência. Então, por exemplo, a gente tem curso de via aérea, a gente tem curso de POCUS, por exemplo, de uso de ultrassom point-of-care. A gente tem curso para regulação médica, para gestão médica. A gente tem curso de toxicologia, que eu acho que é super importante também, porque apesar de ainda não ser uma área, a gente está lutando para que a toxicologia seja a nossa área de atuação.
Acho que ninguém atende mais toxicologia do que um emergencista. Identificar e saber tratar. E saber Isso tratar. é uma grande dúvida hoje em dia, né? Eu vejo que nos hospitais públicos até os CEATOCs acompanham quando chega um paciente em emergência e tem até que monitora, né? Eles fazem um monitoramento interessante, né? Por O telefone. problema é quando chega para eles. Mas o problema é o manejo inicial ali Exatamente, de que lidar. muitas vezes não se identifica que era e vai perdendo tempo. A gente tem de trauma, tem de atendimento pré-hospitalar, tem de curso de parada. Então, quer dizer, a gente continua fazendo e agora a gente vai fazer os da emergências pediátricas. Sobre não sei se falou, mas se puder relembrar, para você ser especialista em emergência, você tem que ter algum critério de clínica médica antes ou cirurgia? Como que é? O acesso é direto? O acesso é direto, tá? Então, o acesso para a medicina de emergência hoje é direto. Na verdade, sempre foi, né? Desde a criação da especialidade, o acesso é direto, são 3 anos de residência, tá? Logicamente, como o Guilherme falou, padrão ouro, você faz a residência, né? Agora, para essas pessoas que já estavam na emergência, que já trabalhavam na emergência, que já têm uma história na emergência, né? Quando você conseguir comprovar 6 anos de trabalho, que na verdade é o dobro do tempo da residência médica, com pelo menos 24 horas semanais, né? Isso comprovado documentalmente pelo diretor técnico do hospital, né, pelo chefe do departamento, ele pode prestar a prova do título de especialista de medicina de emergência e daí ele ser um titulado, ele ter uma titulação, que também é o outro caminho para você se tornar especialista. Então, queria agradecer a todos os presentes, também agradecer aos que assistiram pelos canais, convido vocês a seguirem nossas redes sociais e finalizamos agora o 2º episódio e convidamos você para o próximo episódio da OSP Podcast. Um abraço, tchau, tchau.